Há muitos anos vivi ao lado de Sherlock Holmes uma aventura que até hoje permaneceu desconhecida do público. Não se encontra qualquer menção a este caso nos anais oficiais do governo, menos volume escrevi sobre as façanhas do meu ilustre amigo. Foi apenas depois de certas figuras terem desaparecido de cena e de alguns documentos terem sido finalmente revelados que me senti livre para escrever o que se passou. O episódio ficou na minha memória sob o título sobre o caso do prisioneiro enlouquecido e seu humilde cachimbo de bala. Tudo começou numa manhã fria e nevoada em Londres, quando um nevoeiro se arrastava pesadamente sobre baqueiros de triais. Eu acabara de terminar o pequeno almoço e folheava distraidamente o jornal quando ouvi passos apressados na escada. A seguir escutou-se uma batida firme na porta, seguida de um breve murmúrio da Nossa Senhoria no corredor. Dr. Watson, é um cavalheiro do governo que deseja falar com o Sr. Holmes com máxima urgência. Agradeci à Sra. Urso e pedi que o conduzisse à sala de estar. Holmes encontrava-se na poltrona favorita com os olhos esmiuçados e o cachimbo entre os dedos como se meditasse em algum problema agitado. Ao ver a expressão inquieta do visitante, meu amigo ergueu-se com um gesto rápido que contrastava com a calma ritual. Senhores, o meu nome é Steve Clamé e se assumo estar no Ministério do Interior. A voz do homem traía uma agitação que a gravata impecavelmente ajustada e o casaco escuro não conseguiam disfarçar. Esse que sente e recupera o fogo, Sr. Cumming, porque não serve nada que o orçamento não acompanhe os pés. O nosso visitante deixou escapar um suspiro pesado e sentou-se na cadeira indicada enquanto pousava a pasta de cor sobre a mesa. Sr. Holmes, venho até aqui contra o meu próprio gosto, porém em obediência à minha consciência. Quando a consciência fala, um homem seria insensato em lembrá-la, principalmente se estiver ao serviço da coroa. Na prisão de Wandsworth morreu recentemente um prisioneiro de grande importância cuja existência o público mal suspeitava. Holmes afastou ligeiramente o cachimbo e lançou um olhar rápido que me indicou um interesse súbito. A morte de um prisioneiro em si não é rara, no entanto, supondo que haja circunstâncias especiais em torno deste homem. Há muitas, Sr. Holmes, e é precisamente isso que me trouxe à sua porta. Tirou a sair, abriu a pasta e retirou vários documentos amarelados cuidadosamente atados com um cordel fio. O homem em questão chamava-se Cedro Blandford, outrora um respeitado administrador colonial, dotado de extraordinário talento para as contas e para a organização. Ao ouvir o nome, notei que Holmes inclinava a cabeça como se folheasse rapidamente as páginas da sua memória. Acordam Lanford associar a contratos ultramarinos e a uma reputação de grande probidade financeira. Essa reputação foi sua ruína, Sr. Holmes, porque ele descobriu irregularidades graves em vários contratos coloniais e decidiu denunciá-las. Os olhos do nosso visitante escureceram como se a recordação lhe pesasse. Em lugar que eu ouvirei, declararam um desequilibrado, acusado de traição ameaçada em Wandsworth, hoje dos olhos da sociedade londrina. Holmes soprou uma fina coluna de fumo e permaneceu silencioso por alguns instantes. Já vê homens declarados loucos por razões menos comprometedoras do que contactos fraudulentos envolvendo figuras influentes. Tinha agora de que modo se deu a morte desse desafortunado administrador. Os relatórios oficiais dizem que durante a refeição no refeitório onde sofreu um violento acesso de loucura. Teria gritado palavras confusas sobre culpados e nomes antes de tentar atacar um guarda, sendo finalmente dominado e levado à enfermaria, onde morreu de súbito ataque cardíaco. A narração é seca e clara, mas o rosto do funcionário mostrava que havia mais naquela história. A sua voz diz-me que não confia nessa versão, apesar de ter assinado com o selo do Ministério. Confesso que não confio, Sr. Holmes, porque um jovem guarda procurou-me em segredo para contar uma versão diferente. Segundo ele, antes de qualquer grito ouviu-se o som ser como se algo pesado ou duro batesse na madeira, seguido de um breve gemido. O guarda afirmou também ter visto fumo azulado e pequenos fragmentos de barro junto ao lugar onde Lanford se encontrava no refeitório. Senti um arrepio ao ouvir a palavra barro porque o homem mencionara antes de ninguém tentar. Fragmentos de barro e fumo numa prisão onde até barro é proibido constitui uma curiosa anomalia. No inventário inicial dos bens pessoais de Lanford havia referência a um velho cachimbo de barro que foi confiscado à entrada. Esse cachimbo desapareceu dos registros posteriores, como se nunca tivesse existido. Holmes endireitou-se na cadeira e apoiou os cotovelos nos braços, como faz sempre que o espírito desperta para um novo problema. Um prisioneiro decorado louco, um cachimbo desaparecido, cisa proibida e um relato oficioso demasiado arrumado formam um conjunto muito pouco tranquilizador. Permita-me adivinhar, Sr. Cumming, o senhor tem que a loucura atribuída a Lanford tenha sido mais conveniente do que verdadeira. Exatamente, Sr. Holmes, e temo também que a sua morte tenha sido mais arranjada do que acidental. O silêncio que seguiu foi apenas quebrado pelo leve trepitado do carvão na lareira. Está a pedir-me que investigue um caso em que a própria mão do Estado pode estar amachada.
É assim que descubra a verdade, porque se for como o meu coração suspeita, eu não posso continuar a servir um Estado que se alimenta do silêncio de inocentes. A voz de Sir Alastair tremeu por um instante e pude ver gotas de suor na sua fronte. Muito bem, senhor. É precisamente nos cruzamentos perigosos entre justiça e poder que um superintendente pode ser útil. Aceitarei ir aonde sou o contexto de uma inscrição oficiosa, se o senhor puder abrir as portas necessárias. As ordens já foram preparadas e o diretor da prisão foi avisado que poderá receber a visita de um consultor civil acompanhado por um médico. Planei discretamente porque compreendi que esse médico seria eu próprio. Então, Watson, parece que os nossos serviços de medicina e de observação serão requisitados pelo Estado. Respondi que estaria pronto a acompanhá-lo sempre que a verdade e a honra estivessem em jogo. Steve Cumming, deixe estes relatórios conosco e garanto-lhe que estudarei com atenção antes de partirmos para onde se. Para isso, Sr. Holmes, e peço apenas que se lembre que nem todos os que servem o governo aceitam de bom grado o peso das sombras que o cercam. Após a partida do nosso visitante, Holmes permaneceu algum tempo imóvel com o olhar perdido no vazio. Eu conhecia bem aquele sinal e sabia que sua aparente imobilidade a mente do meu amigo trabalhava com frio intensidade. Watson, no relato que ouvimos uma nota adicionante que me agrada menos do que qualquer grito de loucura. Perguntei-lhe a que se referia com essa expressão curiosa. A história oficial é demasiado limpa, demasiado simétrica, demasiado conveniente para tantos homens importantes. Quando a versão de um acontecimento parece ter sido escrita por um advogado zeloso em vez de por um observador imparcial, pode estar certo que alguém alterou as margens. Eu ainda hesitava entre o ceticismo e a curiosidade, mas não podia negar que o interesse de Holmes era o melhor termómetro para medir a importância de um caso. Partimos na manhã seguinte numa carruagem fechada enquanto a chuva fina batia contra os vidros e a cidade desaparecia sob uma cortina cinzenta. À medida que nos afastávamos do centro, eu sentia o aperto que sinto ao pensar na figura trágica de Edward Lanford enceçado entre meus justis. Holmes, por sua vez, permanecia silencioso com o dossiê aberto sobre os joelhos e uma sucessão de anotações apertadas sob a sua letra aguda. Repara, Watson, como os relatórios descrevem com detalhe quase teatral suposta crise de loucura, mas se mostram vagos em relação ao estado físico do prisioneiro antes e depois do episódio. Observei o documento e reconheci de facto a desproporção entre as descrições. É típico de uma mente culpada exagerar a parte da história que pretende que aceitemos e encolher aquilo que gostaria de esconder. A paisagem transformou-se em campos encharcados e muros de pedra e por fim as torres esferas da prisão de onde se ergueram-se contra o seu pesado. Fomos recebidos pelo diretor, um homem alto de rosto, curtido pelo serviço militar e a olhar duro como aço. Bem-vindos, senhores. Sou o Coronel Adriaves, diretor desta instituição correcional Serviço de Sua Majestade. Apertei-lhe a mão e percebi de imediato o aperto fino de quem está habituado a comandar, ao menos mais do que a ouvir queixas. Agradecemos a sua recepção. Coronel, trouxemos uma carta do Ministério que explica o objetivo da nossa visita. Holmes entregou o envelope lá que o diretor leu com sobrancelhas progressivamente franzidas. Desde que desejam examinar a ocorrência lamentável com o prisioneiro Lanford e avaliar os nossos procedimentos de segurança. Nada temos a esconder, senhores, e terei gosto em mostrar-vos as dependências necessárias. Por detrás do coronel vi um homem de porte mais discreto, rosto afilado e olhos escuros que observavam tudo com atenção calculada. Sou Félix Juan, subdiretor da prisão e respondo pela disciplina diária dos detentes. O aperto de mão de Juan foi mais suave, mas sentia uma espécie de vigilância permanente como a de um animal pronto a recuar ou atacar. Está valiosa a sua colaboração, Sr. Vaughan, porque a disciplina e a rotina são precisamente os locais onde um informante costuma encontrar abrigo. Fomos conduzidos através de corredores estranhos e frios onde o ar parecia carregado de desespero acumulado. O som das chaves e das portas de ferro batendo a curva como um lembrete constante que ali os homens tinham perdido a liberdade, mas não necessariamente a dignidade. Este é o refeitório onde se deu a infeliz ocorrência que tanto interesse parece despertar no Ministério. Entramos numa grande sala retangular de paredes nuas e janelas altas por onde a luz entrava com parcimónia. Filas de mesas compridas ocupavam-se enquanto bancos gastos testemunharam as refeições silenciosas de muitos condenados. O prisioneiro Lanford sentava-se habitualmente nesta extremidade da mesa, junto à parede esquerda. O coronel apontou o lugar e eu não pude deixar de imaginar a figura do administrador outrora respeitado, agora reduzida ao número de intuídos. Naquele dia levantou-se de repente, pesou o prato e começou a gritar frases conexas sobre culpados e nomes. Um dos guardas aproximou-se para o acalmar e foi agredido com tal violência que os colegas tiveram de intervir. O detente foi levado à enfermaria e pouco depois o médico da prisão certificou a sua morte por falha súbita do coração.
Holmes ouviu a narrativa sem o menor comentário, mas os seus olhos percorriam cada detalhe da sala numa inspeção minuciosa. Eu reparei que ele se demorava sobretudo na disposição das mesas e na precisidade das janelas em relação ao local indicado. Não, permita-me observar o soalho com mais cuidado, porque a madeira muitas vezes conserva melhor a memória dos acontecimentos do que os próprios jogadores. Ajoelhei-me ao lado de Holmes enquanto ele examinava marcas de afastamento e pequenos riscos que me assistiam ao ano. Foi então que vi algo que a muitos pareceria insignificante, uma mancha cinzenta junto a uma das pernas da mesa. Holmes escolheu um pouco daquele pó no lace branco e eu não encontrá hoje. Coligem comum não teria este tom e esta textura, Watson. Eu sabia que para Holmes a cinza de tabaco era tão reveladora quanto uma assinatura. Mel, é certo que o uso de tabaco é absolutamente proibido entre os detentes. Com certeza, Sr. Bones, a regra é rígida e qualquer violação é severamente punida. Todavia encontro aqui cinza de uma mistura oriental muito particular, reconheço o aroma e a cor sem dificuldade. O rosto do diretor endureceu ainda mais e do subdiretor deu um passo quase imperceptível para trás. Talvez um dos guardas tenha desrespeitado as regras num turno de noite, embora eu considere pouco provável. Um guarda arriscaria a própria posição acendendo um cachimbo no meio do refeitório onde qualquer colero poderia ver. Não me parece o cenário verossímil, Sr. Holmes. A resposta de Holmes saiu calma mas cortante e percebi que o subdiretor apertou os lábios por um instante. Terminada a inspeção inicial, fomos conduzidos ao pequeno gabinete onde o médico da prisão nos recebeu com ar cansado. O médico da prisão pediu licença para registrar uma observação, no canto que partilhávamos a profissão. Se ela sair, não estava presente na prisão e percebi que me confundira por um momento com o médico de Windsor. O verdadeiro médico é um homem de meia idade de ombros caídos e olhos avermelhados pelo trabalho constante. Ele explicou que examinar o prisioneiro após o episódio e encontrar sinais de formicação nervosa, bem como uma antiga fragilidade cardíaca. O povo designado sugeria um homem mais habituado a obedecer do que a questionar. Holmes limitou-se a perguntar se havia hematomas específicos ou marcas de ereção além da luta relatada. Acrescentou que havia uma contusão na região da cabeça, excessivamente provocada por uma queda contra a borda da mesa. A resposta foi dada sem convicção e com um olhar fugidio que não escapou ao meu amigo. Pouco depois fomos autorizados a visitar a cela onde Lanford passava os últimos meses da sua vida. O corredor das celas era ainda mais lúgubre do que o refeitório e o som dos nossos passos parecia ecoar com uma acusação. A cela de Lanford era estreita e fria, com uma cama de ferro, um pequeno banco e paredes cobertas por sinais estranhos. À primeira vista pareciam apenas rabiscos do homem perturbado, mas eu sabia que para Holmes nada era apenas o que parecia. Observa, Watson, que estes traços não são aleatórios como o delírio doente e o cérebro quebrado. Há colunas de números alinhadas, linhas que lembram mapas simplificados e símbolos repetidos com regularidade. Aproximei-me e vi pequenas cruzes círculos e datas que se repetiam em vários lugares. Um contador talentoso que é acusado de loucura pende a continuar a contar mesmo nas paredes que o cercam. Holmes pediu papel e lápis ao guarda e começou a copiar os principais conjuntos de símbolos com meticulosidade. Enquanto trabalhava, eu senti que a figura invisível de Edward Lanford ganhava forma diante de nós. Terminada a visita, despedimos-nos do coronel e do subdiretor com a promessa de que regressaríamos se fosse necessário. Esperamos sempre à disposição do Ministério e confiamos que a sua inscrição comprovará a caução desta casa. O sorriso de Fuan tinha as rigidez de uma máscara mal ajustada. De volta a Londres, fomos estando curso durante quase 2 dias no nosso aposento com os papéis de Lanford espalhados sobre a mesa. Limitava-me a trazer-lhe chá, café e uma ou outra refeição enquanto ele trabalhava sem descanso. Watson, estas paredes fontam mais do que qualquer documento oficial. Quando finalmente falou, o seu rosto mostrava sinais de fadiga, mas os olhos brilhavam com a luz da descoberta. Consegui decifrar parte do código que Lanford criou e o quadro que se forma é de uma vastidão perturbadora. Pedi-lhe que me explicasse em termos que um simples médico pudesse compreender. As colunas de números correspondem a datas de contratos e a quantias desviadas dos cofres coloniais. Os pequenos mapas suplementares marcam portos e rotas de navios onde mercadorias foram superfaturadas ou desviadas. As cruzes assinalam famílias aristocráticas e altos funcionários ligados aos esquemas que ele descobriu. O nome de Coronel Argreach surgiu pela primeira vez nessa explicação e eu senti um choque. O nosso diretor de prisão parece ligado a uma empresa que beneficiou de contratos fraudulentos em pelo menos 3 ocasiões. Tal subdiretor voa sujo como intermediário de escatíssimo em 2 transações que cheiram a corrupção a longa distância. A magnitude do complô começava a revelar-se, e com ela a razão para silenciar o homem que o descobrira.
Agora compreendes por que razão foi tão conveniente declarar Langford Law e trancá-lo onde as suas contas só poderiam ser escritas em paredes. Perguntei-me então se acreditava que a morte do prisioneiro fosse fruto de crime e não de mero acaso. A combinação de cinza proibida, de um cachimbo desaparecido, registros contraditórios e de um médico brasileiro não me permite outra conclusão. Contudo, precisamos de provas mais sólidas para enfrentar um muro composto por militares influentes e burocratas temerosos. No dia seguinte, regressamos a Lund reunidos de uma nova autorização cuidadosamente redigida por Sir Alastair. O coronel recebeu-nos com frieza e percebi que as suas reservas tinham aumentado. Fui informado que necessitam consultar os nossos registros internos de forma mais detalhada do que na primeira visita. Certamente, com mel, porque a verdade costuma esconder-se nas linhas pequenas e nos carimbos pouco reverenciados. Em companhia de um escriba, fomos conduzidos à sala onde se guardavam os livros de inventário e os registros de ocorrências diárias. Onde examinou as páginas com incrível rapidez de tanto até que iam ali como um caçador que identifica pegadas quase indizíveis. Aqui está, Watson, a entrada frente ao confisco dos bens de Langford no dia da sua chegada. Vi a listagem em voz baixa e encontrei a referência clara a um cachimbo de barro de uso antigo. Mais à frente, nota esta outra entrada que menciona uma devolução temporária do cachimbo como recompensa por boa conduta. A caligrafia dessa linha era diferente, mais apressada, menos firme. Esta assinatura é de Juan e surge num estilo que não coincide com as outras assinaturas do mesmo homem escolhido. Quando alguém força a mão a mentir, o prazo anuncia a hesitação do espírito. Poucas páginas depois encontramos uma terceira anotação declarando o objeto perdido ou destruído sem explicação. 3 menções para um único cachimbo que deveria ter sido esquecido no primeiro dia são mais do que eu sinto usar caso burocrático. À saída da sala, Holmes pediu para falar com um dos guardas mais jovens que eu supus ser o tal informador de Sir Alastair. O rapaz tinha voz de Myra e olhar inquieto como se lutasse entre o dever e a consciência. Em vez de interrogá-lo longamente, Holmes limitou-se a fazer poucas perguntas diretas sobre a disposição das mesas no dia do incidente. Depois pedi-lhe que mostrasse onde ele se encontrava exatamente quando viu o primeiro som vindo do refeitório. De volta à grande sala, Holmes colocou o rapaz na posição indicada e mandou que descrevesse os movimentos que se lembrava. O guarda obedeceu com alguma hesitação e repetiu o gesto de ter sido chamado por Bond para ajudar a arrastar as mesas. Com base nisso, Holmes pediu que os homens presentes repusessem a mobília tal como estava antes de qualquer deslocação. Agora, Watson observa a distância entre o lugar habitual de Langford e o ponto onde encontramos a mancha de cinza. Isa me disse ao aproximada com o passo e percebi que a cinza não se encontrava alinhada com a cadeira do prisioneiro. A cinza está junto à extremidade da mesa onde normalmente sentaria alguém com autoridade suficiente para se destacar dos demais. Lembrei-me das palavras do coronel sobre a sua posição de comando nas refeições quando visitaram o refeitório. O coronel costuma ocupar este lugar durante as inspeções. Em algumas ocasiões sim, Sr. Holmes, mas não estive presente na refeição em questão. E o Sr. Vaughan, onde estava naquele dia durante o almoço. E colava pelo corredor central, garantia que todos completassem adequadamente. A esforça saiu pronta demais e sem sombra de reflexão. Seja como for, alguém fumou uma mistura de tabaco oriental e de clube londrino precisamente neste ponto da sala. Essa mistura é rara e não costuma ser apreciada por homens de condição modesta. Notei que ele apertou a mão em torno do maço de chaves e desviou o anel. Terminada a reconstituição, Holmes pediu uma conversa reservada com o coronel no seu gabinete. Acompanhei os dois e percebi que o ar ali dentro se tornava pesado como se sentisse a aproximação de uma tempestade. Mel foi no mínimo impelente permitir que um prisioneiro dado como Oldman tivesse acesso ao seu antigo cachimbo. Não tive conhecimento de tal concessão, Sr. Holmes, isso ocorreu foi sem minha autorização. No entanto, os registros mostram uma devolução temporária assinada pelo seu diretor. Era criado, empalideceu e apertou os lábios, mas não respondeu. Um diretor zeloso não ignora coleções de objetos potencialmente perigosos a detentos considerados instáveis. Por isso concluo que o Sr. Van Wigent ou foi cúmplice. A dureza das palavras de Holmes caiu sobre o coronel como um golpe súbito. Cuidado com as suas insinuações, senhor, porque há limites para o que um oficial do exército tolera ouvir. Há também limites para o que um homem levado pode tolerar em silêncio perante a morte suspeita de um prisioneiro indefeso. O confronto foi interrompido por uma batida na porta e a entrada de Roland que trazia nas mãos um maço de falatórios. Informado de que precisávamos estatísticas adicionais sobre episódios de indisciplina entre os detentes. Holmes lançou-lhe um olhar que teria feito recuar um homem menos decidido.
Na verdade, Sr. Juan, precisamos é definir neste momento todas as partes envolvidas para que eu possa expor a minha reconstrução dos acontecimentos. Ou depois estávamos outra vez no refeitório na presença do Coronel Juan do Jovem Guarda e de alguns outros funcionários convocados como testemunhas. A atmosfera era densa de expectativa e ressentimento. Planejar agora o que realmente sucedeu nesta sala e os senhores terão a oportunidade de corrigir-me se ele me desviar da verdade. A voz de Holmes ressoou clara e firme quando entre as paredes nuas. Na noite anterior à suposta crise de lucro, o subdiretor Juan encontrou-se com o prisioneiro Lanford neste mesmo refeitório vazio. Trouxe consigo um velho cachimbo de barro que o detente reconheceu imediatamente como o único consolo que lhe fora retirado à chegada. E o rosto de Juan contraiu-se num girar e lutar. O cachimbo foi carregado com uma mistura de tabaco oriental que Lanford apreciava e com a mesma mistura de clube londrino que o Sr. Juan fuma nas noites em que frequenta certos círculos da capital. O subdiretor abriu a boca como para protestar, mas conter-se ao notar os olhares dos presentes. Em troca desse último prazer, tentaram extorquir Lanford das anotações cifradas que ele guardava na cela e que comprometiam homens muito poderosos. Porém, o prisioneiro recusou inteirar o único trunfo que se ia contra aqueles que o haviam declarado lobo. Eu quase podia ver a cena desenhar-se diante de nós, o homem cansado a agarrar ao seu cachimbo como uma prova de dignidade. O Sr. Juan, já sob forte pressão dos cúmplices e dominado com o medo que sente de ver o esquema denunciado, perdeu o controle. Um momento de fúria desferiu um golpe com o próprio cachimbo contra a cabeça de Lanford, que cairia até na borda da mesa. Um murmúrio percorreu a sala e o jovem guarda empalideceu ao recordar o sossego que ouvira. O cachimbo partiu-se, espalhando fragmentos de barro e cinza exatamente onde encontramos a mancha que o Coronel não conseguiu justificar. Lanford foi então levado à enfermaria já em estado crítico e o médico foi-nos ir a ver na sua morte apenas o desfecho de um coração fragilizado. Eu recordei o olhar vazio do médico e já não tive dúvidas sobre a influência exercida sobre ele. A hora da refeição seguinte, o Sr. Juan ordenou uma reorganização das mesas e ditou aos guardas a história do excesso de loucura. A versão foi retida como um credo oficial até que nenhum deles se atrevesse a duvidar da própria memória. As palavras de Holmes caíam mal como marteladas na consciência dos presentes. O coronel, por sua vez, escolheu acreditar na história mais conveniente porque ela poupava o seu prestígio e aquele da instituição que dirige. Assim, ele, por uma de nome, passou de Lanford para a própria Casa da Lei. Recreados deu um passo à frente com o rosto contraído pela ira e pelo desgosto. O senhor constrói castelos de suspeitas sobre indícios que não resistiriam a um tribunal militar. Engana-se, coronel, porque são mais do que indícios. É na cinza de uma mistura rara de tabaco cuja posse não é comum de guardas comuns. Tenho registros contraditórios sobre um simples cachimbo que mereceu mais atenção do que muitos relatórios de segurança. Tem um jovem guarda cuja memória foi violentada, mas não completamente apagada porque ainda se lembra de uma pancada seca antes de qualquer delito. O guarda baixou a cabeça com lágrimas discretas nos olhos. E tenho por fim um pequeno fragmento de barro retirado da sola de uma bota do Sr. Juan numa visita que fiz em Londres sob um pretexto social. Um murmúrio de espanto percorreu o grupo e o subdiretor ficou ali. O senhor seguiu-me e revistou-me a calçar-se à apresentação. Permita-me observar o que o senhor deixava à vista por pequeno diz um segredo ferramenta precede a marca que carrega consigo. A confissão não veio de imediato, mas os ombros de Juan afundaram-se como se um peso antigo lhe caísse sobre a cabeça. Eu não queria matar Lanford e julgo que não tive intenção de o atingir com tanta força. Eu apenas queria calar o homem que podia destruir tudo que eu trabalhei e tudo que me prometeram. As palavras saíram em juros entrecortados por exclamações ofegantes. O coronel não sabia todos os detalhes. Eu apenas lhe pedi ajuda quando já não havia retorno. Fala por ti mesmo, maldito, porque nunca te opisei a matar homem algum nesta prisão. Conflito entre ambos acendeu-se ali mesmo de sul os olhos atónitos dos guardas. A responsabilidade moral de cada um será agora avaliada por instâncias superiores e não cabe a mim distribuir as penas. A minha tarefa termina quando a verdade é exposta à luz, mesmo que a luz seja ofuscada por cortinas de conveniência política. Pouco depois, a presença de representantes do Ministério transformou a prisão num formigueiro inquieto. Depoimentos foram recolhidos, relatórios via escrito e ordens soadas com a pressa discreta de quem desagenciaram o assunto incômodo. Tinha-se veio ter conosco e a expressão do seu rosto era um misto de alívio e a amargura. O senhor deu-me a verdade, Sr. Holmes, e por isso sou grato mais do que a muitos dos meus colegas de gabinete. Contudo, sei que a verdade descobri nunca venha a ser proclamada em praça pública. A triste previsão do funcionário confirmaria mais tarde a sua exatidão. Não esperava outra coisa de um organismo que se preocupa com a aparência de estabilidade mais do que com a substância da justiça.
coronel foi discretamente apresentado por motivos de saúde e voando transferido para um posto remoto longe de Londres. O jovem guarda recebeu uma promoção desta e um novo destino para um homem na sua posição representava tanto recompensa quanto exílio. Quando Alan Ford, o seu nome permaneceu ausente dos jornais e nenhum desagravo público e foi concedido. No regresso a Baker Street encontrei Holmes à janela de perfil recortado contra a massa cinzenta da cidade. Seu cachimbo lançava uma espiral de fumo que parecia misturar-se com o nevoeiro lá fora. Peixe, Watson, que tipo de loucura domina o nosso Tinder? Perguntei-lhe a que loucura se referia porque eu vira várias naquele caso. A loucura de chamar insano a um homem que apenas usa aceitar a corrupção como norma do governo. A loucura de preferir a paz de um relatório afumado à inquietação salutar de uma consciência desperta. Reconheci uma mágoa clara na voz do nome, porque apesar da sua lógica fria havia nele um núcleo de perfuma sensibilidade moral. Talvez um dia as paredes daquelas celas sejam limpas e alguém leia nelas não delírios mas uma contabilidade rigorosa de crimes iludantes. Passaram-se anos e a vida em Baker Street continua a trazer-nos casos estranhos como sempre acontece quando se vive ao lado de Sherlock Holmes. O dossiê de Edward Lundford permaneceu guardado numa gaveta fechada à chave longe dos olhos curiosos dos visitantes ocasionais. Foi apenas quando o peso do tempo já se fazia sentir nos meus próprios ossos que recebi uma carta tremula de Sir Alastair. Nela o velho funcionário confessava estar próximo do fim e pedia-me que finalmente desse a Lundford um juiz mais generoso à opinião pública. Foi esse pedido que me levou a tomar a pena e a escrever o relato que agora vos chegou aos ouvidos. Talvez nunca possamos corrigir inteiramente a injustiça cometida contra aquele prisioneiro, porém, ao menos o seu nome já não se perderá no silêncio dos arquivos. E assim termino mais um dos casos nunca falados de Sherlock Holmes que me dignou enquanto outras aventuras do meu amigo se tornavam famosos. Agradeço-vos sinceramente por terem escutado esta história até ao fim. Se apreciaram esta narrativa, peço que deixem um gosto no vídeo e que subscrevam o canal para não perderem os próximos casos. Fico também muito agradecido quando partilham as vossas impressões nos comentários, porque é através deles que sabemos que do outro lado há espíritos atentos. Se desejarem apoiar de forma mais direta este trabalho, podem usar o código que é vem no canto inferior direito do vídeo, o enlace que se encontra na descrição. Na descrição encontrarão também ligações para outras obras que pertencem a séries totalmente diferentes, mas que talvez vos interessem. Despeço-me agora desejando-vos noites tranquilas e convidando-vos a regressar em breve para mais um dos casos nunca revelados de Sherlock Holmes. Até à próxima investigação, caros ouvintes.